Amém. Estamos num culto de domingo, culto com a família, e glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na casa de oração, na presença de Deus. Sabe que estarmos na igreja é um grande ato, é um grande feito, é uma ação de grande vitória sobre a vida de muitos. Sabe que a presença de Deus, a graça de Deus, que está na casa de oração, na casa do Senhor, na igreja, nos traz um renovo, uma alegria, uma paz, que nós realmente temos que entender que existe um mundo espiritual. Nós realmente temos que entender que existe um mundo espiritual que rege esse mundo material. E todas as vezes, eu costumo dizer que todas as vezes que você está bem com o Senhor, que você está bem espiritualmente, que você está na presença do Senhor, andando conforme os seus valores e os seus preceitos, o mundo material, Deus toma conta para você. Aleluia. Todas as vezes que nós estamos bem no espiritual, materialmente, Deus nos supre em todas as necessidades e faz a sua gloriosa graça acontecer. Amém? Verdade, amém. E Deus me deu uma palavra e é justamente sobre isso, os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A tua infinita graça, teu infinito poder sobre as nossas vidas. Aleluia. E Deus me deu uma palavra que está lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Jesus, se houver a oportunidade, desfaça dos seus afazeres agora, pega um exemplar bíblico e acompanhe a meditação na palavra, acompanhe a leitura. Cristo tem alguma palavra para o teu coração, uma resposta para o teu coração. Ele é poderoso e somente Ele pode te convencer dos maus caminhos, convencer você do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Sabe qual é o engraçado desse contexto? Que 1 Samuel é muito pregado no capítulo 1 sobre a história de Ana, Eucana e de Penina. E depois no capítulo 2 já entra direto no versículo 12 em diante, que é a crise ou os crimes dos filhos de Eli, Hófni e Finéias. E nós sabemos que a pregação intermediária que está nesse meio, que está do capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que nós vamos ler, que nós vamos meditar nessa noite, são poucas as pregações que saem sobre esta oração. E eu quero hoje pedir a graça do Espírito Santo que leve a revelação sobre esta oração. Amém? Amém. O tema da leitura é o cântico de Ana. Em algumas traduções, a oração de Ana. Aleluia. E vamos meditar no que Deus tem no nosso coração nessa noite. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: Louvado seja Deus, Glória a Deus. engrandecido e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Versículo 1 diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ela são as obras pesadas na balança. O Senhor dos fortes, o arco dos fortes quebrado, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque
porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Todo desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós sabemos que o contexto dessa oração é um contexto de desabafo de uma oração. Essa oração foi feita por Ana, mulher de Eucana. Nós sabemos o contexto da vida, sabemos os pesares, nós sabemos as aflições, as contendas, os afrontamentos, nós sabemos as dificuldades e pelejas, o choro de Ana. Nós sabemos o quanto aquela mulher sofreu, padeceu, o quanto foi sofrida a vida daquela mulher, até que Deus decide responder a oração. Você acredita que Deus ainda pode responder a oração? Deus ainda tem o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Toda a autoridade foi dada ao nome de Cristo Jesus, e a Bíblia nos ensina que, operando Deus, ninguém pode impedir. Ele, quando decide fazer, ele realiza tudo, inclusive o sobrenatural, ao teu favor. Ana estava no contexto, no início do capítulo 2, não num contexto de batalha, não num contexto de derrota, não num contexto de aflição, de choro, de lágrimas, mas num contexto de alegria. E coisa boa é o homem ser grato a Deus, coisa boa é o homem ter em suas aflições uma vida de oração, mas coisa boa também é o homem ter em suas vitórias, em suas alegrias, uma vida de oração. Aleluia, meu Deus. Ana, ela através dessa oração, ela mostrou uma verdade espiritual de um mundo espiritual que vivemos e muitas das vezes não conseguimos enxergar. A oração de Ana mostra que verdadeiramente ela depende do Senhor, ela dependia do Senhor, e que nós, como filhos do Senhor, temos que exercitar esse mesmo perfil de fé em saber que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, que não importa onde estão os seus passos, que não importa o tamanho da dor dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, não importa o tamanho do vale, não importa o tamanho do deserto que você esteja, Ele enxerga os seus caminhos, Ele está ao seu lado, e se Ele quiser, em uma só palavra, em uma só ação, Ele muda o contexto de vida da tua história. Verdade. Aleluia, meu Deus. Ela começa essa oração com um grande grito de alegria. Aleluia. Ela começa essa oração engrandecendo o nome do Senhor. Ela começa essa oração mostrando que ela tinha por dentro o contentamento, a alegria exuberante, o contentamento de todo o teu ser. E coisa boa é quando você está alegre, coisa boa quando a vitória chega até você, coisa boa quando Deus mostra que trabalhou por misericórdia e graça em teu favor, coisa boa é quando você sabe que as suas lágrimas em oração não foram derramadas à toa, coisa boa é quando você vê um milagre e você tem testificação para a glória de Deus em cima desse milagre. Aleluia. Versículo 1 diz assim, ó: então orou Ana e disse, olha o que estava dentro do coração. A Bíblia fala que os lábios só pronunciam que o coração está cheio. A sua boca só fala do que o coração está cheio. Se você é uma pessoa rancorosa, se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa áspera, pode ter certeza que dos seus lábios não vão sair bondade, dos seus lábios não vão sair coisas brandas, coisas doces. Não, realmente só vai expressar o que está dentro do teu ser. Mas se você é uma pessoa meiga, amável, aceitável, uma pessoa afável, pode ter certeza que dos seus lábios realmente haverá palavras de graça. Aleluia. Olha só, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se delatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Repara que uma coisa, ela fala sobre exultação, ela fala sobre exaltado, ela fala sobre alegria, o sorriso dilatado, ela fala que o rosto, a alegria, a boca dela está escancarada de risos. Em algumas tradições mostra um
a minha boca está escancarada de risos, de alegria em cima dos meus inimigos. Eita, meu Deus, é forte. Em cima dos meus inimigos. Olha só. Mas no contexto de toda essa alegria, quando a gente fala, que ela fala, o meu coração se exulta no Senhor, é que está realmente com excesso de alegria, de contentamento, de gozo, de regozijo no Senhor. Glória a Deus. Quando ela fala, olha só, o meu poder está exaltado no Senhor. Quando você se sente poderoso? Quando você se sente poderosa? Quando você está fortalecido e vitorioso. Ela se sentia vitoriosa pelo que Deus tinha feito com ela. Então ela fala, o meu poder está exaltado, mas é no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Entenda uma coisa. Ela exalta o Senhor, dizendo que a minha alegria, o meu poder está exaltado no Senhor. Porque a tua alegria, Senhor, ela é a minha fortaleza. Glória. Repara que ela diminui-se a si mesmo e glorifica o nome do Senhor em pequenas palavras, em pequenas ações. O que ela tinha no coração dela era expresso, porque o que Deus fez por ela, dinheiro não faria, a medicina não faria, a ciência não faria, o marido não faria, a sua rival Penina não faria. Não haveria a solução se não fosse o que Deus fez por ela. Mas entenda, ela expressa que ela está, a força do poder dela está no Senhor, e que a boca dela está rindo à toa sobre os seus inimigos. Por quê? Os nossos inimigos, diz a Bíblia, que não é o homem ou a mulher, a carne ou o sangue. Os nossos inimigos são espirituais. Nós já temos que começar a entender o mundo espiritual aqui. Eu falo assim, eu estou alegre sobre os meus inimigos, eu estou rindo, escancarando de alegria, de risos, em cima dos meus inimigos, sobre os meus inimigos, mas não por outra coisa, e sim pela salvação que eu tenho em Deus, pela salvação que eu tenho no Senhor, pela vida eterna, pela graça eterna, pela comunhão eterna, pela alegria eterna, pela saúde eterna, pela vivência eterna que o Senhor me concedeu. Aleluia. Repara que a alegria dela não está no filho que Deus deu para ela. A alegria dela não está no Eucana, o marido que Ele deu a ela. A alegria não está sobre a vitória em cima da inimiga. A alegria está na tua salvação. Oh, aleluia. Não existe uma coisa maior, mais poderosa, mais aceitável, mais valorosa, mais valorizada sobre a vida do homem do que a salvação em Cristo Jesus. Amém, meu Deus. A salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Entenda, as suas conquistas, as suas compras, as suas metas alcançadas, a sua evolução, sabe, a sua riqueza, nada disso pode te trazer o contentamento da salvação. Aleluia. Sabe que às vezes nós vemos o ímpio com todas as suas vantagens, nós vemos o ímpio com todas as suas conquistas, com uma família que parece perfeita, com os seus bens materiais que parecem perfeitos, com os seus amigos que parecem perfeitos, com a sua saúde que parece perfeita, e nós olhamos e falamos assim, mas na vida daquele homem tudo dá certo, o cara não serve a Deus, o cara vive em pecado de erros, o cara vive em engano, mas parece que ele que está certo. Meu Deus. Entenda, o que Ana mostra aqui é que existe uma vida espiritual, existe um mistério espiritual acontecendo. Aleluia. Ela fala que a alegria dela está sobre os inimigos. Olha só, a minha boca ri sobre os meus inimigos, e os inimigos dela são espirituais. Eu imagino cada sofrimento, cada apontamento, cada consequência que ela estava sofrendo na hora do deserto, do vale, quanto estava sendo bombardeada a mente dela pelo Satanás, quanto estava sendo bombardeado espiritualmente a vida dela, quantas vezes pensou em desistir, quantas vezes quis parar, mas a fé dela foi maior, ela perseverou, ela insistiu, mas houve um conflito espiritual. É por isso que ela fala que ela se alegra e ela ri em cima dos inimigos, porque ela venceu, ela decidiu se voltar ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Quando a Bíblia nos ensina a sujeitar-vos ao Senhor e resistir ao mal e Ele fugirá de vós, é a verdade dessa mulher. Aleluia.
A alegria dela não está no filho, não está em bem material. A alegria dela está justamente em ter salvação no nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Versículo 2: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eita glória. Não há santo. O que representa a palavra santo? E ela compara esse santo ao Senhor. Repara o versículo 2: Não há santo como é o Senhor. Nós podemos santificar hoje. Nós vemos as pessoas santificando pessoas. Nós vemos as pessoas santificando objetos. Nós vemos as pessoas santificando imagens. Nós vemos pessoas santificando uns aos outros. Mas a Bíblia fala que a oração, a palavra de Deus fala que não há nada que se compare ao Senhor. Santo nada mais é do que uma pessoa uma pessoa separada, distante desse mundo, separada das coisas desse mundo, separada da imoralidade, da impureza, separada de tudo que o mundo oferece que gera pecado. E quando ela fala que não há santo como o Senhor é, nós entendemos que é muito além do que nós possamos entender a santidade, a pureza de Deus, a purificação de Deus. Não há santo como o Senhor, porque fora de ti não há outro. Olha só, nós podemos entender Glória a Deus. que Deus é Deus. Eu sei que alguns tomam Satanás por Deus. Meu Deus. Eu sei que algumas tomam outros deuses, outras entidades, outras religiões, outros seres como seu Deus. Meu Deus. Mas quando ela fala aqui, que não há outro fora de ti, entenda, até o próprio Satanás, que deu origem a todas as outras religiões fundadas no coração, nos pensamentos dos homens, também é sujeito a Deus. Até o próprio diabo também foi feito e criado por Deus. E entenda-se, quando ela fala porque não há outro igual a ti, não há outro que se compare a ti, é porque justamente o diabo e todos os seus anjos, e todos os que dizem santos, todos os que se dizem deuses, têm que estar submetidos ao poder e à graça, a grandiosidade, a glória de Deus. Aleluia. Ou você acha que Satanás faz o que quer? Como quer? Olha só, eu vi, lendo esse versículo, me veio à mente um testemunho para a glória de Deus. Preguei o evangelho a um rapaz, um homem que vivia nas forças das trevas, né? Ele era do Umbandomblé, uma coisa meia sombria, já de alto escalão na magia negra, e fazia trabalhos e tinha pactos, sabe, cachoeiras, matas, cemitérios. E em uma dessas investidas desses trabalhos satânicos, ele estava no cemitério, eles subornavam os responsáveis do cemitério à noite, tinham legalidade para entrar, abrir as covas e pegar aqueles corpos enterrados frescos. E a maioria dos trabalhos era feito com as vísceras daqueles cadáveres, daqueles defuntos, abriam as pessoas por dentro. Olha que coisa maligna, sabe, para pegar ossos e para pegar o sangue, algum tipo algo do corpo daqueles cadáveres. Mas teve uma ocasião que quando ele se dirigiu a uma sepultura, o demônio se manifestou, uma entidade que ele servia se manifestou e falou: não, nesse daí você não pode tocar. Eita Jesus. Como assim? Um cadáver morto, no caixão, enterrado, não tem ninguém ao redor, como eu não posso tocar? Não, eu vou mexer nesse. Não, nesse você não pode tocar. Jesus. Há um fogo ao redor desse caixão, ao redor dessa sepultura. Olha aí. Há luz ao redor dessa sepultura. Existem anjos lá do homem do céu que estão guardando essa sepultura. Mas que história é essa? Se você me diz que você é o meu guia e é poderoso, então quer dizer que esse é mais poderoso do que todos os demônios que eu sirvo? Olha aí. Então eu vou mudar de lado. Você viu o mais poderoso? Aleluia. Se Deus guarda o teu corpo, mesmo depois de morto, enterrado numa sepultura, imagina o poder e a grandiosidade desse Deus. Aleluia. Por isso que ela fala que nada se compara, não há outro fora de ti. Oh, aleluia. Rocha nenhuma há como o Senhor nosso Deus. Quando ela dá um exemplo de rocha, é
porque rocha realmente ela foi feita para ser estável, fixa, firmada, imutável. O nosso Deus é assim. Ele não muda o caráter, as ações, as obras, as suas benevolências, a sua justiça, a sua glória é eterna. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ela falava com conteúdo. O Senhor é Deus. Em ti não há mudanças. Em ti não há oscilações. Quando ela expressa a grandiosidade de Deus, ela começa a exaltar e glorificar a este Deus que mostrou-se para ela com poder sobrenatural, que mostrou-se para ela que não havia impossível, que mostrou-se para ela que diagnóstico da ciência, de médicos e de tudo que estava ao redor, indicando a derrota, a frustração, não era suficiente para barrar a ação de Deus, o querer de Deus sobre a vida dela. Glória a Deus. É por isso que ela fala que o Senhor é santo, ela fala que o coração dela se exalta no Senhor, ela ri sobre os seus inimigos. É por isso que ela fala que não há ninguém que se compare ao Senhor. É por isso que ela fala que o Senhor é como rocha, imutável em poder sobre a vida dos seus. Aleluia. Entenda que a oração de Ana realmente foi completa. Aleluia. Mas ela dá um entre aspas aqui no versículo 3. Versículo 3 diz assim, ó: não multipliques palavras de altíssima altivez, nem não saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por Ele são as obras pesadas na balança. Entenda. Eita, papai, é forte. Às vezes, as pessoas ouvem esses testemunhos espirituais e elas automaticamente sobem ao coração e saem das suas bocas palavras de altivez. Meu Deus. Sabe o que representa a palavra altiva? Comportamento arrogante, Meu Deus. comportamento ganancioso, soberbo. Olha aí. As pessoas que só pensam em si, não acreditam em nada ao redor, que conquistam e conseguem com as suas forças, autossuficientes. Meu Deus. Tem um ditado que diz assim, ó: o que você pensa é o que você fala. Meu Deus. O que você fala é o que você faz. O que você faz vira hábito. O seu hábito gera o teu caráter. E o teu caráter pode agradar a Deus ou desagradar a Deus. Meu Deus. É por isso que ela fala: cuidado, porque ao Senhor Deus pertence à sabedoria. Lembra do Deus onipotente, do Deus onipresente e do Deus onisciente? É Ele, em toda a sua gloriosa sabedoria, que conhece a mente e o coração do homem. É somente Deus que consegue desvendar o coração enganoso, o coração torpe do homem. Verdade. É por isso que ele fala: cuidado, as suas palavras vão ser julgadas por Deus, as suas obras vão ser pesadas na balança por Deus. Cuidado que você fala sobre o mundo espiritual, cuidado que você fala sobre os crentes, cuidado que você fala contra a igreja, cuidado que você fala contra os santos, cuidado que você fala contra aquele que está orando, buscando, cuidado contra aquele que está intercedendo. Olha o que você fala contra o corpo de Cristo, contra a igreja do Senhor. Aleluia. Temos o que nos protege e também temos o que nos defende. A proteção é uma coisa, a defesa é outra. Cuidado também com as palavras que você solta. Palavras lançadas são como flechas, não dá para recuperar. Meu Deus. Não tem como. Você cuidar, vigie com as palavras, seja um sóbrio com as palavras. Aleluia. Entenda que tudo que você fala é visto, ouvido e conhecido no mundo espiritual. Verdade. Oh, Jesus. Ei. Versículo 4: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos. Olha só. Aleluia. O arco dos fortes foi quebrado. Odeio. Lá no Salmo 46, no versículo 9 e 10, fala alguma coisinha. Vamos entrar lá. Quando fala sobre o arco dos fortes foram quebrados. Salmo 46. Louvado seja Deus. Versículo 9 e 10. Bendito seja o teu nome. Diz assim, ó. Versículo 9:
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Aleluia. Quando nós entendemos esse versículo, nós conseguimos entender o contexto do versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado. É ele quem quebra toda a força e todo o poder do inimigo. Aleluia. O versículo 9 diz assim, do Salmos 46, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Toda a resistência satânica, toda a investida do mal contra a sua vida, Aleluia. todas as artimanhas, todas as ciladas, todas as armadilhas formadas, é Ele quem desfaz, quem quebra, é Ele quem joga por terra os planos do diabo. A Bíblia nos fala que Jesus, Ele veio sobre a face da terra com o propósito de desfazer as obras de Satanás. Verdade. E aí ele mostra no versículo 10 aqui: aquietai-vos de saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Há a recompensa para aquele que espera no Senhor. Aquietai-vos. Aleluia. Saber que Ele é Deus, Ele não perde batalha. De Gênesis a Apocalipse, não tem uma luta, uma guerra, uma batalha, um confronto que Deus perdeu. Não tem uma vitória que o diabo pode falar, essa eu ganhei. Não tem uma vitória que algum demônio possa falar, essa eu coloquei Deus para trás, essa eu tomei vantagem. Não tem. Aleluia, Deus. Quando ele fala aqui, o arco dos fortes foi quebrado, toda a investida do diabo contra a sua vida, toda a ferramenta forjada do diabo contra a sua vida já foi quebrada. Aleluia. E fala que os que tropeçavam foram cingidos de força. Repara, tropeçar vão. No passado, nós éramos realmente no passado homens enfraquecidos, eram homens no passado que estavam iniciando na fé com toda a dificuldade, e Satanás, ele quer encontrar fraqueza. Meu Deus. No seu momento de dor, ele quer encontrar legalidade. Olha aí. No seu momento de aflição, ele quer encontrar alguma brechinha para trabalhar contra. Meu Deus. Mas está falando aqui que tropeçavam no passado. Esses mesmos que tropeçavam no passado foram cingidos de força. Aleluia. Foram fortificados por Deus. E o que nos fortifica, se não for a palavra de Deus, se não foram os valores de Deus aplicados em nossa vida, a graça do Senhor que atua em nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: fortalecemos na graça e no poder do Senhor. Entenda. Aleluia, meu Pai. Nós temos que confiar que existe um Deus que nos favorece. Não temos merecimento do seu favor, mas mesmo assim Ele decidiu nos prestar esse favor, mesmo assim Ele decidiu nos amar, mesmo assim Ele decidiu nos fortificar. Aleluia. Não há outro Deus comparado. Quando Ana expressa que não há quem se compare a ti, é a verdade. Aleluia. Quem é que investe tanto amor em pessoas que não têm nenhum mérito? Que investe tanto favor em pessoas que não têm nenhuma obra? Que investe tanta graça em pessoas que já não têm nenhum vigor, já não têm nenhuma força? É Ele quem levanta o caído, é Ele quem abate, é Ele quem exalta, é Ele que coloca o nome do homem e o nome da mulher nas palmas das suas mãos para ser cuidado e tratado por Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a ti, Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 5 diz assim: os que antes eram fartos se alugam por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e o que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Repara que ela mostra duas condutas. Eu sempre expresso que a Bíblia sempre mostra 2 caminhos: Eita. o caminho certo e o caminho errado, Olha aí. o caminho da luz e o caminho das trevas, o caminho do céu e o caminho do inferno, os valores de Deus e os valores mundanos. Eita. Está expressando aqui, os que antes eram fartos se sentiam fortalecidos, se sentiam maiores, poderosos. Está dizendo aqui, se alugaram por pão, se venderam por pão. E pão na palavra, pão na Bíblia representa a palavra de Deus. Meu Deus. É verdade, não é o que está acontecendo sobre a face da terra hoje? Meu Jesus. Quantos
fartos da palavra, fortalecidos na palavra, decidiram se vender pela palavra. Meu Deus. Que coisa triste de se falar, né? Eu falo. Decidiram fazer da igreja o comércio, a empresa. Decidiram colocar preço. Meu Deus. Decidiram viver uma vida. Mas está dizendo aqui, ó, no prosseguimento do versículo 5 do capítulo 2 de 1 Samuel: mas agora cessaram os que eram famintos. Existe reviravolta, porque o poder da palavra alimenta e liberta, abre os olhos espirituais. Sabe que essa palavra me vem ao contexto do que está acontecendo da igreja sobre a face da terra hoje, em março de 2025. Meu Deus. Eu lembrando, eu olhando aqui, eu ouvi um estudo, um vídeo de um pastor norte-americano que estava colocando o seu ponto de vista, e é uma verdade. O evangelho, as igrejas evangélicas sobre a face da terra estão quase se extinguindo. Meu Deus. O que está reinando sobre a face da terra ainda são as hiperigrejas, as mega igrejas. As igrejas com teorias da prosperidade estão transportando de gente. As igrejas inclusivas estão transportando de gente. As igrejas que tudo pode, vem como está, e Deus vai te prosperar e você já está salvo, viva como você queira. Essas estão realmente hiperlotadas. Mas a igreja de disciplina, de santidade, de verdade, a igreja que pega a doutrina, a igreja que anda na verdade da palavra, ela está quase extinta. E sobre isso, muitos estão desigrejados. De 2019, depois do início da pandemia do Convite para cá, nós sabemos que centenas de milhares de pessoas se tornaram crentes desigrejados. Mas sabe o que está acontecendo em março agora? Nos países, nas igrejas, em todos os países do mundo. Por exemplo, a Europa. As igrejas da Europa, em todos os países da Europa, França, Inglaterra, Espanha, sabe, Alemanha, os países da Europa, as grandes igrejas antiquíssimas, igrejas de fundações antigas, de membros, de qualidade de palavra, se transformaram em salões, em discotecas, em cafeterias, em boates. Mas nós vemos que o que sobreviveu foi essas mega igrejas que não estão andando conforme a palavra, e por isso que estão lotadas. Mas está surgindo no meio desse povo lá na Europa um povo que está surgindo também lá nos Estados Unidos, que caiu por causa da teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade, e que está também surgindo aqui em nossa nação, no nosso Brasil, pequenos grupos de pessoas desigrejadas que estão se reunindo nos lares, que voltaram ao início, que estão pregando um para o outro na sala de casa, que estão falando e se confortando e levando o testemunho do Evangelho, do poder e da graça na casa, nos salões, em pequenos grupos. Entenda, Satanás tenta parar e barrar essa igreja, esse Evangelho, o testemunho de Jesus, o poder vivo dessa palavra sobre a face da terra, mas existe um avivamento, uma ação poderosa de Deus trabalhando nos que estão verdadeiramente buscando a santidade, que já não conseguem mais encontrar refúgio nas grandes igrejas. Estão surgindo pequenas células, pequenos grupos de pessoas que estão trabalhando e iniciando, começando do zero. E nós vemos que Deus está purificando esse povo, purificando o nome desse povo, purificando a aliança que tem com esse povo. O projeto de Deus é salvar esse povo. É por isso que ele fala, ele dá exemplo aqui, ó. Mas agora cessaram os que eram famintos, e até a estéril teve 7 filhos. E aqui tinha muitos filhos, se enfraqueceu. Não é verdade? Eita, meu Deus, é verdade. Aquela que não tinha nenhum filho teve 7 filhos. As que estavam sozinhas, enfraquecidas, estão se reunindo, formando pequenas células e crescendo novamente como igreja de Cristo. E as que estavam cheias de filhos se enfraqueceram. Meu Deus. As grandes igrejas, Deus vai desmascarar a corrupção, Deus vai desmascarar a prostituição, a imoralidade, a mentira, o engano que estão em cima dos púlpitos, dos altares. Meu Deus. Vai enfraquecer
a história vai mudar. O versículo 6 diz assim, ó: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar sobre dela. Olha que coisa forte de se ouvir. É verdade. Olha que coisa grandiosa de se ouvir. É o Senhor que tira a vida e dá. Aleluia. Glória a Deus. Sabe que no contexto de tudo que nós estamos vivendo, nós vemos que Amós capítulo 8, versículo 11 está prestes a acontecer. Meu Deus. Quando fala que haverá fome de pão e de água, não de pão da palavra ou água de beber, mas de espiritual da palavra de Deus, para alimentar a alma, alimentar a vida espiritual do homem, o espírito do homem. É verdade. Nós vemos que muitos estão vivendo essa história de forma desregrada e achando que não vai acontecer esse versículo. Eita. Cristo tarda em vir, meu Senhor tarda em chegar. Eu vou viver absolutamente como a parábola do servo mau. Meu Deus. Começou a beber com os beberrões, a comer com os glutões, começou a espancar os seus compatriotas. Espiritualmente é o que está acontecendo. Verdade. Mas Deus está falando que é Ele quem tem poder de dar a vida e tirar a vida. E nós sabemos que Cristo mostrou isso sobre a face da terra e mostra até hoje. Quantas pessoas que estavam lá no auge e se sentiam extremamente empoderado e era espelho para muitas pessoas, mas estava vivendo um engano. Deus foi lá e mostrou que Ele é Deus. Eita, Jesus. Temos exemplos aí enormes, grandiosíssimos. Verdade. Pastores, presidentes que estão recebendo medida protetiva porque espancam a esposa dentro de casa. Deus, Jesus. Cuidado. É Deus quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. Se Ele quiser, Ele tira o seu fôlego de vida hoje. Imediatamente. E se Ele quiser também, Ele devolve. Sabe que biblicamente, historicamente na Bíblia falando, tinha um camarada, um hebreu, que no meio de uma batalha, de uma guerra, Marcelo, vinha um ataque, os israelitas estavam enterrando os seus mortos e encontraram uma sepultura aberta, e o ataque veio, eles correram com medo, mas pegaram aquele corpo daquele morto israelita e jogaram numa sepultura aberta e correram, mas calhou daquela sepultura aberta ser a sepultura de um homem de Deus. A Bíblia fala que os ossos de Eliseu estavam naquela sepultura depois de sua morte. É poderosa essa palavra, né? Ei. Oh, glória! Aleluia. Os ossos de Eliseu tocaram no corpo daquele israelita morto que foi lançado na sepultura às pressas e ganhou vida. Olha aí, Jesus. Olha só como pode. Não houve nenhuma ordenança, não houve nenhuma palavra, foi um momento de fuga, de desespero. Mas quando Deus quer, Ele dá vida a quem Ele quiser. Aleluia. Mas querendo Ele também, Ele rejeita o homem. Não importa a sua classe social, não importa a sua hierarquia, não importa o teu cargo dentro da igreja, não importa a tua teologia, não importa as tuas finanças, o seu poder perante os homens. Se Deus rejeitar você, cuidado, a sepultura está aberta. Lembra de Saul? Foi ungido rei de Israel, mas foi rejeitado por Deus. A presença do Espírito Santo já tinha saído do rei Saul e ele pensava que não, estava com Deus. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos já estão mortos espiritualmente, já desceram a sepultura e não estão enxergando. É Deus quem pode dar vida aos mortos, é Deus quem pode levantar da sepultura. Aleluia, meu Deus. Versículo 7. Levanta o pobre do pó e desce o esterco. Olha só, leva o homem até o esterco. Meu Deus. Lembramos o que é esterco? É o 8. Versículo 8. Amém. Versículo 7, perdão. Versículo 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É Ele quem enriquece. Sabe quando nós lemos essa palavra enriquece e empobrece? Lembramos lá de Jacó e Labão. É verdade. Lá em Jacó e Labão,
Labão ganancioso, Labão dono da terra, achando que ia tomar vantagem. Jacó pagou 7 anos de trabalho por uma filha, 7 anos de trabalho por outra filha. Tem uma hora que ele falou assim: não, agora eu quero o meu salário. E o meu salário vai ser as crias e as ovelhas. E Labão foi lá e mudou 10 vezes as listradas quando nascia tua, porque ele sabia que não tinha valor as listradas, que nascia pouco. Aí Deus dá graça e só nasce listrada. As manchadas, não vou mudar esse negócio. Agora você está na listrada, eu vou mandar as manchadas para você. E Deus começa a fazer só as manchadas. Aleluia. É verdade. Aí Jacó olha para sua esposa e fala assim: Raquel, ó, foi o nosso Deus quem tirou a riqueza do seu pai e deu para nós e para os nossos filhos. A Ele devemos seguir e obedecer. Glória a Deus. É Ele quem empobrece, é Ele quem enriquece. É Ele quem abate, é Ele quem exalta. Amém? Versículo 8: levanta o pobre do pó e desce ao esterco e exalta, ou glória, o necessitado, para fazer sentar entre os príncipes e fazer herdar o trono de glória. Aleluia. Porque o Senhor são os alicerces da terra e aceitou sobre eles o mundo. Eita glória. Você tem noção do que é pegar uma pessoa, um pobre do pó, do esterco? Sabe que quando fala do esterco, do adubo, dos fertilizantes, é um nível muito baixo, né? Verdade. Sabe o que me lembra? Me lembra um filho pródigo. Saiu da casa do seu pai, levou a metade da herança de tudo que o pai tinha, foi viver uma vida dissoluta, fazia o que dava na telha, comia, bebia, se divertia, gastava, vivia com todo tipo de erro. O irmão mais velho conhecia os passos, sabia onde o filho estava, até declarou: eu nunca te dei prejuízo, mas esse daí estava gastando a parte da fazenda com meretrizes. O filho sabia onde o filho estava gastando dinheiro, podia ter levado uma palavra de mudança, de consolo, de confronto, sabe? Mas não, abriu mão, deixou para lá. Mas quando perdeu tudo, que ficou um menino pobre, um homem pobre, sem recursos, no pó, descida ao esterco. Sabe que me vem a palavra descida ao esterco? Eu imagino ele lá cuidando no chiqueiro, naquele monte de lavagem, cuidando de porcos. Era uma humilhação isso aos hebreus. Os judeus tinham isso como o pior dos castigos. E de repente, olha, ele analisa, reflete e fala assim: na casa de meu pai os trabalhadores diaristas tem fartura de pão na mesa e eu aqui. Eita Jesus. No meio desse esterco, eu aqui pobre, nesse pó, sem recursos, isolado, ignorado, abatido, desprezado, solitário, necessitado. Quer saber uma coisa? Vão dizer a meu pai: peguei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele fala peguei contra o céu, é que a verdade dele é que a fazenda do pai, o dia a dia que ele tinha lá com o lado do pai, do lado dos trabalhadores, do lado do seu irmão, o dia a dia que ele tinha lá, ele tinha a hora, a consciência que aquilo era o céu que ele perdeu. E a Bíblia fala aqui no versículo 8 que Deus tira esse homem pobre do pó, do esterco, e prepara para ele um trono no meio dos príncipes, para ele assumir um trono de glória reservado. Quando chega o pai, pensativo, receoso, o pai corre ao caminho ao seu encontro. Só de chegar perto, o pai vai e abraça. Aleluia. Lance-lhe um beijo no pescoço. Manda cuidar do filho. Não, cuida do meu filho. Aleluia. Põe vestes novas, sandália nos pés, anéis no Deus. Vamos fazer uma festa. Olha aí. O trono de glória está reservado para os que creem. O trono de glória está reservado para aqueles que confiam que o amor de Deus é sem fim. Aleluia, meu Que a benignidade de Deus é sem fim. E que a Ele pertence a misericórdia, a Ele pertence o perdão. Às vezes nós vemos que as pessoas se sentem tão com a sua autoestima tão baixa, que ela se sente incapaz, impura, que não se sente digna nem de voltar para a casa do Pai. Meu Deus. E Deus está falando que Ele tem o poder de te colocar assentado em meio de príncipes e reservou um trono de glória para você. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Ele, olha só, porque do Senhor são os alicerces da terra
Foi Ele que colocou a terra sobre os alicerces. Glória a Sabe quem está dizendo? Que é Ele que comanda tudo abaixo do sol. É Ele que dá a última palavra sobre a sua vida. É Ele que transforma o que é impossível em impossível. Ele é especialista, estrategista em realizar. Aleluia. Ele é poderoso em fazer. É Ele que batalha em favor daqueles que nele esperam. Verdade. Ana, eu acho que essa oração de Ana foi uma das orações mais lindas que nós vemos na Bíblia. Aleluia. O desabafo, as palavras que ela expressa, ela realmente mostra a diferença do ímpio e do fiel. Verdade. Oh, glória a Deus. Versículo 9, já estamos encerrando. Os pés dos seus santos guardará, porém o ímpio ficarão mudos nas trevas. Meu Deus. Porque o homem não prevalecerá pela sua força. Quando nós lemos esse versículo, me vem à mente Salmo 121. Eita, papai. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege. É verdade. O Salmo 121 lembra-se que o nosso socorro vem do Senhor, que Ele não dorme nem tosqueneja quando te guarda. Aleluia. Mas e o ímpio? Meu Deus. E o ímpio? Quantas catástrofes nós estamos vendo por aí? Verdade. Quantas injustiças? Meu Deus. Quantos acidentes? Quantas fatalidades? Quantas mortes. Quantas mortes? Quantas coisas nós vemos? Meu Deus. E aí nós falamos assim, mas esse Deus de amor não pode agir dessa forma. Mas vem cá, Ele também é um Deus de justiça e Ele não cai em contradição com a sua palavra. Aleluia. A porta está aberta e foi aberta para aqueles que se arrependem dos seus pecados e que reconhecem que Cristo é o Senhor. Aleluia, meu Deus. O homem não pode prevalecer pela sua força. Quando diz que o homem não prevalecerá pela sua força, não é força física. Muitas das vezes é a força intelectual. Eu mando na minha vida. Eu não vou me submeter a estar na igreja. Meu Deus. Eu não quero saber de pastor falando, eu tenho que obedecer. É verdade. Eu não quero saber de ler a Bíblia, de guia a Bíblia, de que guia nada. Eu que guio meus passos. Meu Deus. O homem não consegue prevalecer Não. sem a presença do Senhor, É, papai. sem a intercessão do Senhor, Verdade. sem a proteção do Senhor. Aleluia. Eu costumo dizer que o diabo, ele não é justo, Não. ele não tem dó, não é misericordioso, ele não usa de compaixão. Verdade. Se Satanás encontrar um espaço na sua vida, realmente, ele vem com o propósito de matar, roubar e destruir, e ele é bom no que faz. Meu Deus. Essa é a verdade. É. Às vezes nós queremos tampar o sol com a peneira e achar que esse mundo espiritual não vive, mas realmente ele vive. Esse mundo espiritual não existe, mas realmente ele existe. Que esse negócio de quando eu morrer eu tenho que dar satisfação é papo furado, quando eu morrer acaba tudo. Cuidado. A Bíblia fala que após a morte o homem segue seu juízo de Deus. E diz também que acontecerá o arrebatamento da igreja. Aleluia. Olha o último versículo para encerrarmos, o versículo 10. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Dos céus, desde os céus, trovejará sobre eles. E o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Quem é o rei do Senhor? Quem é o ungido do Senhor a não ser Jesus Cristo? Quem é que vai julgar as extremidades da terra? Quem é que vai realmente com esse propósito separar ovelhas e bodes? A Bíblia fala em Mateus capítulo 24. Vamos ler lá, Mateus capítulo 24, e já estamos encerrando. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito é o nome do Cordeiro vivo. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz assim, ó. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ah, pastor, esse negócio de arrebatamento, de Jesus voltar nos céus para buscar a sua igreja, eu não acredito nisso não. Nós acreditamos muitas das vezes nas bênçãos que a Bíblia diz que pode nos alcançar, das vitórias que Deus vai nos dar, das promessas que Ele nos faz, mas quando diz
que ele vai voltar, abrindo o céu do Oriente ao Ocidente, para mostrar-se a todos. Verdade. Com o propósito de buscar a igreja, nós não queremos acreditar. Ei. É Deus que vai exaltar o seu ungido, é Deus que vai glorificar o seu filho ungido. Aleluia. Versículo 30 diz assim, do mesmo capítulo 24 de Mateus: então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia. Vamos repetir. Aparecerá um sinal do Filho do Homem. Que sinal? O céu se abrirá do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago. Ele vai abrir os céus, ele vai se mostrar, e todos os homens se lamentarão. Por que não acreditei? Por que não dei crédito? Por que não aceitei Jesus como Salvador? Por que não me rendi ao Senhor como meu Salvador? Por que não fui para a igreja quando recebi aquele convite? Por que não me dediquei na oração? Por que não busquei a santidade? Por que não vivi na verdade? Por que não andei na justiça? Por que não preguei o amor? Por tantas lamentações surgirão. Ele está dizendo que todas as tribos, ou todos os homens, nos quatro cantos da terra, em todos os continentes, em todos os países, em todas as tribos, em todas as línguas, em todas as nações, verão a Jesus Cristo. Ninguém vai deixar de ver. Esse vai ser notório. Ele vai fazer notório a sua vida nos céus. Eita, papai. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha aí. Repara uma coisa. Aleluia. Vamos fazer uma ilustração, e eu estou encerrando. Vamos fazer uma ilustração. Aleluia, meu Deus. Eu quero mexer com a sua imaginação agora. Imagina aí agora onde você está. Às 8h10 da noite. Desse domingo. Eita, Jesus. Imagina se daqui a 5 minutos um relâmpago abriu o céu do Oriente ao Ocidente. Como um relâmpago, a sua glória e a sua majestade vai desenrolar esses céus. Imagina aí Jesus descendo, se mostrando, todos os homens vendo e comentando e se lamentando. Podia ter ido para a casa do Pai. Meu Deus. Podia ter me reconciliado com Jesus. A Bíblia fala que todos verão, ninguém vai deixar de ver. E Jesus dá ordem a seus anjos, com grandes toques e trombetas, sobre os quatro ventos dessas extremidades, sobre todos os países, todos os locais, todos os continentes da terra. Ele vai recolher os seus ungidos. Aleluia. Os seus filhos. Entenda. Deus Todo-Poderoso. E de uma extremidade à outra extremidade dos céus, os ajuntarão os seus escolhidos. Olha aí. Eita, papai. E eu fico pensando, aonde está você nessa história? Eu fico pensando, você que está dizendo na sua casa que um dia você veio se acertar com o Senhor. Você que está na sua casa hoje, ouvindo, entendendo e pensando, no passado eu fui na igreja, mas hoje eu não consigo mais não. Meu Deus. Eu fico pensando, qual o peso da palavra eternidade, depois desse acontecimento, de Jesus vir buscar a sua igreja. Meu Deus, é bom. O que vai acontecer com a sua eternidade? Ele vai ficar. Que o temor do Senhor possa entrar no teu coração. Aleluia. Que a graça do Senhor possa entrar no teu coração. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E que nós possamos, em nome de Jesus, no último versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, diz assim: então Eucana, que era o marido de Ana, foi-se a Ramá, saiu de Siló,
Saiu da terra onde o profeta, onde o sacerdote Eli ficou com o seu filho Samuel. Saiu de Siló e foi para Ramá, para sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor. Aleluia. Sabe o que nós vemos? Que o teu destino final, o meu destino final é estar na presença do Senhor. O meu destino final e o teu destino final é mostrar aos filhos o caminho que se deve andar. Verdade. O meu destino final e o seu final é que implante no coração o prazer e o desejo dos teus passos estarem no caminho do Senhor. Que esse testemunho, que essa oração, que essa palavra, que esse derramar do Espírito Santo que está tocando a sua vida possa gerar no teu coração frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de vida, e que você possa se levantar e voltar aos caminhos do Pai. Existe sim um mundo espiritual, e essa batalha é tão grande, tão intensa, e a recompensa é tua alma, e é você quem decide o destino final, o destino eterno da sua alma. A porta da graça está aberta. Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário o preço pela tua salvação. Satanás está fazendo de tudo para te conduzir ao lago de fogo e enxofre pela eternidade, mas Jesus está dizendo: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Cristo nessa noite. Noite de salvação, noite de decisão, noite de mudança na sua vida. Que essa palavra gere temor e fé, para que você mude o contexto da sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao meu e ao teu coração, e que nós possamos andar nesses valores para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém.